programa, né, que a intenção seria transmitirmos via YouTube, mas infelizmente aconteceu esse problema de conexão, que eu não sei explicar por que isso aconteceu, mas são coisas da internet, coisas da informática que a gente não sabe muito bem como explicar, tá? Mas é dizer para a senhora mais uma vez que é um prazer muito grande tê-la aqui conosco, no nosso programa Pensando Direito, e hoje para a gente conversar sobre esse assunto que é bem interessante, bem importante nesse momento, né? Que é qual o papel da Justiça do Trabalho diante da pandemia e o seu funcionamento durante o isolamento social. Então, eu estou aqui com a desembargadora, a doutora Gisela Moraes. Ela foi eleita e é atual presidente do TRT da 15ª Região para o biênio de 2018-2020 e é também secretária-geral do Colégio de Presidentes e Corregedores da Justiça do Trabalho. Já atuou também como advogada e em fevereiro de 88 foi aprovada no concurso da Procuradoria do Trabalho, ingressando na magistratura trabalhista em dezembro de 88. É também especialista em Direito do Trabalho e Direito Administrativo pela Faculdade da Sorbonne, lá na França, e integra a administração TRT15, integrou a administração TRT15 no biênio 14-16 como vice-presidente. Doutora Gisela, muito obrigado e mais uma vez desculpa. Boa noite, doutor Fernando. Primeiro, gostaria de agradecer o convite. Coisas ao vivo são assim, né? Estamos entrando nessa era telemática e temos problemas. Problemas vão acontecer até a hora que a gente dominar essa técnica, né? Então, eu agradeço muito o convite, né? O senhor que é professor e advogado, atuando atualmente como presidente aí da Comissão de Direito do Trabalho, da OAB de São José dos Campos. Agradeço também a doutora Antônia Santana, que é a nossa juíza, diretora do Fórum lá de São José dos Campos, pela indicação, né? E pela confiança de me deixar falar pelo nosso tribunal, né, doutora Antônia? E agradecer também a todos que conseguem nos ouvir. Pronto. Doutora, mil perdões, doutora Antônia, porque inclusive eu conversei com a doutora Gisela que a inspiração dessa nossa conversa de hoje advém de uma conversa e de um post que ela me passou sobre o Tribunal Regional do Trabalho. Justamente porque nesse momento de muita reflexão, de solidariedade, é importante a gente saber qual é o papel da Justiça do Trabalho nesse momento de pandemia, doutora. Qual é o papel da Justiça do Trabalho? Na verdade, a Justiça do Trabalho sempre teve um papel importantíssimo, né? Que é a distribuição à sociedade dos processos onde as causas entre patrões e empregados são dirimidas. Então, a Justiça do Trabalho ela sempre teve esse papel fundamental à pacificação social, né? Estamos falando de duas classes, onde qualquer um de nós se encaixa numa delas e, obviamente, tem problemas. Sim. A gente tem feito, durante esse trabalho remoto, que estamos desde meio de março, quando foi decretada a pandemia, e digo aí que todo o tribunal, que é o segundo maior tribunal do país, está integralmente remoto, à exceção de alguns serviços essenciais. Nós conseguimos aumentar a nossa produtividade de sentenças, de acordos, de julgamentos em execução, de liberação de valores, e eu acho que tudo isso é uma grande contribuição para a sociedade em tempos de pandemia. Só para você ter uma ideia, doutor Fernando, a nossa produção, nesse período de decretação de pandemia, que foi meio de março até agora, meio de maio, foram proferidas mais de 93 mil sentenças, mais de 103 mil decisões que englobam tudo, somando 197 mil decisões. Fora aqueles processos onde tem interferência do Ministério Público do Trabalho, quer ações civis públicas, quer termos de ajuste de conduta, que são os TACs, onde já tem aí um valor aproximado ou superior de 20 milhões de reais. Todos esses acordos em ações civis públicas e termos de ajuste de conduta
são destinados ao combate do Covid-19, em hospitais, santas casas, universidades, pesquisas, casas de filantropia, e a gente vai fazendo, a gente tem um comitê de crise e a gente vai direcionando esses valores para essas entidades carentes. Sim. Então, só por aí survê a importância que a gente está tendo nesse tempo de pandemia. O trabalho não parou e a gente está distribuindo esses valores expressivos ao combate da pandemia. Doutora, já que a senhora falou isso aí, a continuidade do trabalho da Justiça ao Trabalho é uma coisa que eu queria entender. Durante esse período de pandemia, vários atos processuais foram suspensos. Mas então quer dizer que nem todas as atividades jurisdicionais foram suspensas, é isso? Absolutamente. Aliás, nenhuma atividade jurisdicional foi suspensa, à exceção das audiências do primeiro grau, não é? Que eram feitas presenciais. E a gente tem o comando de que agora o trabalho é remoto, portanto, não há como ir à vara para fazer as audiências, mas os demais atos todos dos magistrados continuaram, né? A prolação de sentença, quer na fase de conhecimento, quer na fase de execução, as sessões no tribunal, não é? Hoje em dia a gente faz, antigamente era sessão apenas presencial e virtual, que eram aquelas modalidades de processos que já não continham nenhuma divergência, eram julgados virtualmente. Dali, em tempos remotos, passamos a fazer a sessão telepresencial, né? E hoje culminamos com a telepresencial com a participação dos advogados para sustentação oral. Então, cada passo que a gente dá, cada audiência que a gente marca, cada sessão que a gente faz no tribunal, a gente evolui um pouquinho, né? Agora, dia 21, fizemos a nossa primeira reunião de órgão especial administrativo e judicial. Isso contempla metade dos desembargadores da casa, né, para julgar esses processos judiciais e administrativos. E foi um sucesso. Temos ferramentas apropriadas, a nossa TI desenvolve a cada dia melhores soluções, não tivemos problemas, assim, foi realmente um sucesso onde colocamos metade da casa para trabalhar nesses processos administrativos e judiciais. Então, cada dia é uma evolução, né? Nunca passamos por tempos tão difíceis. Nunca trabalhamos tanto tempo em casa. Então, acho que a evolução ela vem vindo naturalmente. E eu parabenizo muito as TIs, né, que fazem um trabalho magnífico, de excelência, a cada dia se superando. A gente acabou de ver quão importante são as funções tecnológicas, né? A gente acabou de ver que a gente não conseguiu se conectar lá, mas estamos aqui através de um outro aplicativo, levando informação, levando conhecimento para as pessoas. Então, doutora, então quer dizer que nesse período aí, em que as atividades da Justiça do Trabalho funcionaram internamente ou através de home office, houve um aumento, então, na prolação de sentenças, acórdãos, é isso? Sim, a resposta é afirmativa. Na verdade, fazendo um comparativo de janeiro a março e agora em tempos de pandemia, de janeiro a março a gente teve mais de 177 mil prolações de decisões. Quando eu falo decisões, são todos os atos decisórios, sentenças, e outras coisas que a gente entende como decisão. E agora, nesse tempo já de decretação de pandemia, a gente já passou de 197 mil. Então, o comparativo é bastante. E obviamente, por que acontece? Hoje, o magistrado, ele está recluso na sua casa, né? Então, ele não tem mais o tempo que ele vai para o trabalho, o tempo que, às vezes, ele vai para o almoço lá, fica um pouquinho mais, o atendimento, às vezes, a um colega que precisa de uma orientação. Tudo isso acaba ficando mais restrito, né? E mais focado nessas prolações de decisões. Então, houve um aumento, sim, né? E justamente por conta disso, por esse confinamento, é claro que a gente no presencial acaba tendo outros afazeres, que agora no remoto a gente acaba não tendo o que fazer. Então, esse aumento foi significativo, inclusive.
Agora, doutora, uma coisa que eu já falei algumas vezes, em alguns momentos, em algumas palestras, em algumas lives que a gente sempre faz, é o seguinte: existiram várias MPs onde várias alterações foram perpetradas em relação aos direitos trabalhistas. E muito se discutia, inclusive, que muitas delas eram inconstitucionais, de que haviam alguns prejuízos, flexibilizações demais em prol do trabalhador, de repente até alguns riscos para o empregador. E aí me surgiu uma indagação, justamente lá atrás, de que eu falei o seguinte, eu pensei o seguinte: eu acho que vamos ter aumento de ações. Porque diante de tal situação, eu acho que empregado e empregador, como estão ainda inseguros com as MPs e com a atual situação da pandemia, e veio a calhar justamente que no dia 21 de maio, uma publicação do Estadão informando que houve um aumento de mais ou menos 20% de ações trabalhistas. Inclusive, no estado de São Paulo, houve mais de 3.000 ações. Isso é real, doutora? Houve realmente esse aumento de ações? Isso é real. Isso é real e é explicável, né? Como o senhor mesmo falou, nós tivemos aí duas medidas diretas, né, ao combate e ao programa emergencial de manutenção de emprego e renda, que é a medida provisória 936, e tivemos também a medida provisória 927, que é aquela que faz o enfrentamento trabalhista. Obviamente, nós estamos enfrentando coisas que não existiam. Então, acaba por culminar em insegurança. E, às vezes, ninguém sabe muito bem o que vai fazer e acaba desaguando na Justiça do Trabalho. Houve, sim, esse aumento, e eu quero dizer que esse aumento está vinculado à Covid-19. As ações de cunho normal, que a gente sempre tem, agora, depois da reforma trabalhista que teve em 2017, isso. Isso. Na verdade, houve uma estagnação e um acomodamento. Então, a gente conseguiu aí ter uma diminuição por conta de algumas coisas que vieram nessa reforma, mas esse aumento que está acontecendo hoje, ele é bem que explosivo com relação a esse tempo de pandemia, que é justamente para que o judiciário possa enfrentar essa duplicidade, né, de entendimentos patrão-empregado, como se aplica a MP, se eu posso mandar embora e se eu não posso mandar embora, quais são as condições agora que eu tenho. Então, acho que isso se perpetuará um pouco até que haja uma acomodação. Sim. Então, eu vi essa reportagem, vi também na Folha, e tem um aumento significativo. Ele até, na reportagem, citou os tribunais de grande porte, né, inclusive o nosso de Campinas, e ele dá lá um aumento razoável dessas ações. Então, acho que vamos ter que enfrentar isso faz parte da crise, isso faz parte da pandemia, faz parte da incerteza de que todos nós estamos passando, e vamos tentar fazer da melhor maneira possível. Da melhor forma. Agora, doutora, uma pergunta que não quer calar. Tivemos aumento do número de ações. A Justiça do Trabalho está funcionando de forma remota. E as audiências? Conforme resolução CNJ, conforme atos da CSJT, passou a partir do dia 25 de maio a possibilidade de se realizar audiências, seja una, seja de instrução. Porque antes do dia 25 já vinham acontecendo as audiências de conciliação, inclusive no Sejusc, né? E eu aproveito para dar um abraço para a doutora Daniele, que ela está aqui conosco também, que é a juíza responsável pelo Sejusc aqui de São José dos Campos, Caraguá e algumas outras cidades. Então, essas audiências de conciliação já vêm acontecendo virtualmente. E o CNJ e o Conselho Superior da Justiça do Trabalho também estão na mesma linha quanto à possibilidade de realização de audiência una e de instrução de forma virtual. Qual é a posição do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região quanto a esse assunto? Eu acho que aqui a gente tem que fazer a diferenciação que o senhor fez no começo. Primeiro, já sempre se realizou
virtualmente essas audiências iniciais, na verdade, essas tentativas de conciliação. Sim. Nós temos os sejusques. Na nossa região, nós temos 15 sejusques, não é? Distribuídos em 8 circunscrições, inclusive nós temos um sejusque de 2º grau. Então, eles vêm a todo vapor. A nossa coordenadora do NUPEMEC, a doutora Ana Paula Lockman, que está fazendo um trabalho brilhante. O ministro Luiz Felipe, que é o vice-presidente, que está capitaneando todas essas ações dos sejusques e NUPEMECs, ele está super envolvido nesse aumento de tentativas de conciliação. Aliás, ele inovou num ato, acho que me parece que é o ato número 1 da vice-presidência, que é autorizando essas audiências pré-processuais no individual, coisa que não poderia, a gente só tinha essas pré-processuais em seara coletiva, e todos estão mobilizados para que essa prática aumente nesses tempos. Por que isso? Porque, obviamente, você tem uma satisfação de entrega de valor para o reclamante e uma satisfação para a empresa de poder também quitar o seu processo. Com isso, você tem um alento de dar um fim no processo e distribuir a justiça. Agora, na verdade, isso já está absolutamente implementado. E só para ter uma ideia desses sejusques, aliás, o senhor falou na doutora Daniela, me parece que ontem ela fez um acordo, talvez se eu não estiver enganada, numa ação civil pública de mais de R$1 milhão, e assim vai acontecendo dia a dia esses acordos. Quer com influência e interferência do Ministério Público, né, por autoria do Ministério Público, quer por outras ações normais. E hoje, a facilidade com que as partes e os advogados fazem os requerimentos de tentativa de conciliação é uma barbaridade. Para poder pedir no Sejusc, basta ele entrar lá no link apropriado, tipo reclamação pré-processual, ou mesmo em outras, que ele vai seguindo lá os indicativos da classe processual, ele chega e pede com a maior naturalidade. Então, isso tudo já está super factível de acontecer de uma maneira absolutamente simples. Agora, o grande problema que a gente depara é com essas audiências de instrução. De instrução, isso. No primeiro momento, causou aí uma incerteza para os advogados e para as partes. Afinal de contas, vamos fazer colheita de provas, cada um na sua casa, porque não dá para, como diz o ato, sobrecarregar de responsabilidade o advogado para colocá-los todos no escritório. Aliás, não podemos fazer isso por conta do isolamento, inclusive. Sim. Então, o que eu acho que a gente tem que se mirar? Acho que a gente tem que se mirar, primeiro, no princípio da boa-fé. Segundo, que nós temos, e eu falo isso institucionalmente pelo meu tribunal, nós temos, como o senhor também já citou, 2 atos que vêm diretamente do meu Conselho da Justiça do Trabalho. É o ato 6 e o ato 11, aonde o ministro corregedor, Aloísio, ele faz toda uma análise criteriosa do que poderá acontecer em tempos remotos de audiências unas e de instrução. Então, ele fecha quase toda e qualquer situação. Então, ele fala, olha, vamos fazer, se tivermos problemas e justificado pelo magistrado, a gente adia, vocês adiam. Se tiver um problema de caída de energia, adia. Mas essa tentativa de fazer a audiência, ela não pode ser uma exceção, ela tem que ser a regra. E se problemas acontecerem durante essas audiências, aí sim, o magistrado ponderado, ele pode efetivamente pedir para que seja adiada, ou ele adia, né? Ele adia, ou ele pode acolher um pedido das partes de adiamento. Isso tudo, eu volto a dizer, é bom senso, não é? Estamos agora enfrentando esse problema, né, de talvez insegurança. Inclusive, todos esses atos que lemos e que somos, né, conduzidos nos nossos trabalhos, todos eles nos dão a entender da transparência, da segurança. O magistrado continua o soberano na causa. Se ele entender que tem alguma coisa errada no depoimento, se ele entender, isso até no presencial. Quantas vezes tem 2 advogados, um sai, vai instruir a testemunha, outro volta, outro... Então,
assim, eu acho que tem que ter um bom senso do magistrado na condução desse tipo de trabalho e tem autorização, obviamente, desde que fundamentada, de adiar em casos de acontecimentos de exceções. Então, eu acho que é esse o rumo que teremos que tomar, até porque nós não sabemos quando que nós voltaremos para o presencial. Sim. Agora, você imagina, se tudo está continuando e se fica com clausura essas audiências, o que será quando voltarmos? A Justiça do Trabalho vai colapsar. Sim. Ela entra em colapso, não é? Então, acho que a regra é tentar fazer. Já tive várias experiências exitosas, de que a coisa acontece na maior tranquilidade, entendeu? Claro que situações de regiões pobres, mais distantes, que não têm internet, tá bom, essas não marcam. Mas as demais, que hoje a gente praticamente não vive sem a nossa tecnologia, não é? Todos Sim. temos nosso celular, todos. Então, acho que isso também faz parte de um contexto moderno, né? E que eu acho que vai ajudar no futuro, inclusive. Essa é a minha opinião e também como representante do tribunal. Doutora, duas situações que eu gostaria de colocar para que a senhora possa responder para a gente, é o seguinte: a primeira delas, hoje nós adotamos um modelo processual, que é o modelo cooperativo de processo, né? E é onde seria muito importante a ouvida dos sujeitos processuais diante de uma marcação de audiência de instrução. Então, pelo que a senhora colocou, uma vez que o juiz designa a audiência e o advogado será notificado, este pode, diante de uma petição, colocar algum problema, alguma dificuldade de acesso e se recusar a fazer audiência. Na verdade, eu acho que ele não pode se recusar a fazer audiência, até porque quando o magistrado ele marca a audiência, pode até ser com o intuito de fazer a prova, mas todos nós que militamos sabemos que no início dessa audiência, mesmo sendo de instrução, ela há uma tentativa de conciliação, há normalmente uma tentativa de composição de provas, não é? Então, não significa efetivamente que essa audiência será de oitiva. Muitas vezes, e eu tenho ouvido também situações exitosas que não chega nem a ouvir as testemunhas, porque os advogados e as partes que estão lá, eles acabam construindo alguma coisa. Muito comum pegar uma prova emprestada, não é? Agora, obviamente que as situações de exceção, elas têm que ser fundamentadas, não é? Porque a regra é fazer. A faculdade e a exceção, elas têm que ser demonstradas. E cabe ao magistrado analisar. Agora, não é simplesmente a marcação da audiência, que o advogado pode dizer, não vou, não tem. Tem que ir. Eu acho que isso é um comando judicial. Se por um acaso justificar-se que não tem condição, que o cliente não compareceu, eu acho que o magistrado, além de tudo, para ser um bom magistrado, ele é extremamente sensato e ponderado. Ninguém vai fazer alguma coisa mano militare, não, nós vamos ter que fazer absolutamente. Não estamos em tempo disso. Eu acho que o tempo é de tentar inovar, né? Sim. Tentar inovar. Com a cooperação de todos, não é isso que diz o artigo 6º do CPC? Sim, é o princípio cooperativo. Que todos isso. têm que fazer uma grande cooperação. Sim. Para que, com celeridade, confiança, transparência e dentro de um prazo, de um período razoável, se dê uma decisão, no mínimo, justa, certo? Então, acho que tudo isso se compõe vamos tentar progredir, as exceções são justificadas e ficam a cargo do magistrado resolvê-las. Então, cabe ao advogado e à parte informar o juízo através de uma petição, de uma impossibilidade, seja técnica, seja fática, de alguma situação, e o juízo ele vai decidir se acontecerá ou não. Agora, doutora, é isso mesmo, né? É óbvio, cada situação é uma situação. Cada situação é uma situação. Agora, doutora, essa colocação que a senhora fez eu achei excelente. Existem audiências
que, embora seja de instrução, acaba a instrução não acontecendo. Mas, numa situação como essa, não caberia ao juízo ou ao próprio advogado informar até o interesse em uma audiência, uma nova audiência de conciliação, em razão da inexistência de provas? Isso tudo fica facultado às partes, eu acho que sim. Aqui é Veja, o diálogo, né? a função principal da Justiça do Trabalho é a conciliação, Sim. né? A gente só chega, inclusive ela tem 2 momentos processuais obrigatórios, diz a nossa CLT. A gente só chega a instruir se no primeiro momento a gente tenta conciliar e não tem êxito. Agora, por que não em tempos difíceis, em tempos jamais vividos, pode-se marcar uma audiência até com o intuito de fazer a prova e antes que ela aconteça, a coisa surja de uma outra forma, não é? Se o magistrado que tem a condução do processo, ele vê a área, ele vê o processo em si, ele analisa a condição dos advogados, das partes, e chama numa audiência, por que não comparecer? Se houver efetivamente algum entrave, se justifica, se fundamenta, e o magistrado provavelmente acolherá, porque se não há efetivamente condição de proceder àquela audiência, então o intuito está fadado à morte, não é? Como é que o juiz pode exigir que alguém tenha internet ou alguma outra ferramenta capaz de suprir as necessidades? O que se vai fazer é não ter a retaguarda de dizer, eu não quero fazer, né? Vamos tentando. Sim. E as situações, elas vão acontecendo. Sim. Né? Eu já várias vezes tive reuniões como todos nós, presidentes e corregedores, com toda a administração do TST. E a tônica é justamente essa. É tudo uma inovação para nós. É tudo muito novo. Eu participei da minha primeira sessão telepresencial com sustentação de advogados. Eu tenho processos que ainda vêm por conta de matéria de repercussão geral que agora que foi julgada. Na última semana, eu tinha 15 processos dessas matérias, dos quais 10 tinham sustentação oral. Correu super bem. Os advogados agradeceram. Teve uma senhora, uma advogada grávida, que agradeceu da possibilidade de ter feito a sustentação, porque ela está impossibilitada de locomoção, nem que não tivesse pandemia, está no finalzinho da gestação e não poderia se dirigir ao tribunal. Fez uma brilhante sustentação e agradeceu, porque aquele processo era da sua condução desde o nascimento. Sim. Ela que fez todo o processo, ela que conduziu, que instruiu, e ela teve a oportunidade de fazer a sustentação oral. Isso é ótimo, isso é inclusivo, né? Com certeza, e se doutora. Isso acontece bem em outras escalas, por que não no primeiro grau? Sim. Né? Eu queria, antes da gente continuar, me perdoe interromper a senhora, é só dar boa noite ao doutor Klaus Calegão, nosso presidente, que está aqui na sala, e à diretoria, a doutora Michele, a doutora Cristiane, doutor Márcio, e os colegas da OAB que estão aqui, presidente de comissão, estão aqui também presentes. Agora, doutora, 2 colocações. Eu acho importantíssimo a situação precisa disso, a situação merece isso, mas são 2 colocações que a gente ouve constantemente. A Justiça do Trabalho, ela gira em torno, as principais provas são as provas testemunhais, né? E nós temos dentro dessas provas testemunhais 2 problemas. O primeiro deles são as pessoas que não têm acesso à internet. Eu recentemente vi uma pesquisa onde mais ou menos 30%, 28 a 30% da população brasileira não tem acesso à internet. Esse seria um primeiro problema. E o segundo problema, qual a garantia que o juízo vai ter para proferir uma sentença quando aquela testemunha está distante e nós não sabemos se ela está monitorada, com papelzinho, instruída, porque a gente sabe que isso acontece muitas vezes. Eu sei que nós temos a base, o princípio base é a boa-fé,
Mas e aí, diante dessa situação, um outro advogado, o advogado não poderia questionar, inclusive, a nulidade desse processo? Então, a primeira parte da questão com relação à internet, eu gostaria só de chamar a atenção do parágrafo 4º do artigo 6º, é o ato 6. Então, ele fala o seguinte, ó, os atos processuais que não puderem ser praticados pelo meio eletrônico ou virtual, por absoluta impossibilidade técnica ou prática a ser apontada por qualquer dos envolvidos no ato, devidamente justificada, deverão ser adiados. Aqui está. Se não tem internet, não vai fazer. Aqui, ó, não estou inventando. É o parágrafo 4º do artigo 6º do ato conjunto CSJT, GP, vice-presidência e corregedoria, tá? Número 6, de 5 de maio de 2020. Ele fala que não dá para você exigir aquilo que não tem condição. Se não tem a internet, a gente não pode fazer essa audiência, não faz. Certo? Então, eu acho que esse parágrafo, ele esclarece que essa impossibilidade técnica, ela é justificável e, portanto, adia-se, ou então não se marca, né? Agora, com relação à lisura da testemunha, a gente sabe também que não importa se ela está lendo ali um papelzinho, ou se ela pode também ter sido instruída no presencial ou não. Sim. O advogado também não pode chegar e falar, você vai falar isso, 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 isso. Se o juiz perguntar isso, você responde aquilo, pode ser. Eu acho que não muda. Eu acho que a gente tem que ter o princípio da boa-fé, tá certo? E eu acho que a gente vai tentar chegar nessas condições de transparência, de segurança. Agora, veja, doutor, o que acontece? Um bom magistrado, ele não vai ficar para decidir calcado numa questão só, certo? O processo trabalhista, ele tem vários pedidos. Então, veja, com relação a esses pedidos, tem várias situações que a gente pode envolver a testemunha com questionamentos que a gente tira dela a verdade. Ela pode estar com o papel que ela quiser, porque ele não sabe o que vem por aí. As questões básicas, até ele pode se cercar, mas uma boa instrução, ela acaba tendo variações enormes de questionamento. Justamente isso que faz uma boa proferição de sentença. Então, não dá para se cercar de tudo com papel. Ele tem que falar aquilo que ele sabe, ou então ele diz que não sabe. Então, neste segmento, eu entendo que eu não tenho realmente, eu acho que o magistrado, ele é muito capaz, ele é experiente, o juiz do trabalho, ele tem uma sensibilidade justamente porque ele lida com esse tipo de trabalhador. Então, eu acho que, inclusive no nosso normativo que a gente segue em respeito aos atos todos, a gente fala com todas as letras na nossa portaria também conjunta. Ele vai fazer as audiências, o magistrado, desde que haja segurança e transparência. Se ele não se sentir seguro e se os atos não forem transparentes, ele não faz. Então, é essa a minha interpretação do que está acontecendo e irá acontecer em termos de audiência de instrução. Diante do que a senhora falou, mais uma vez eu coloco aqui, porque eu acho que foi isso que eu acho que eu tirei dessa nossa conversa de hoje, é que deve haver esse diálogo entre os sujeitos do processo, ou seja, magistrado, advogado e partes. Uma vez que não é possível realizar uma audiência de instrução virtual, de forma fundamentada, o advogado deve colocar essa situação e o magistrado decide diante da situação. Ou designa-se a audiência e alguém colocou aqui, doutora, coisas assim importantes a gente trazer ao conhecimento, que a 4ª Vara do Trabalho aqui de São José dos Campos, boa noite, doutor Marcelo, que está aí conosco, boa noite,
Disse o seguinte, ó, alguém colocou aqui pra gente. Algumas audiências estavam designadas como instrução e estas foram convertidas em tentativa de conciliação. Foi aquilo que a senhora colocou antes, em que pese fosse uma audiência de instrução, essa foi convertida. E se neste momento, imaginemos agora, o juiz mantém a audiência de instrução. Neste dia da audiência de instrução, aquela testemunha que seria ouvida, inclusive, olha, doutora Antônia, a minha testemunha é João. Eu disse para ela, no dia que a doutora Antônia marcou a audiência, o João está sem acesso à internet. O advogado e as partes não terão nenhum tipo de prejuízo. Essa audiência será adiada. Que nem eu falei, olha aqui o parágrafo 4º. Os atos processuais que não puderem ser praticados por meio eletrônico ou virtual, por absoluta incompatibilidade técnica ou prática. É óbvio, só se faz quando a gente tem esse aparelhamento. Sim. Se não tiver, não se faz. Então, mas eu acho que tudo isso é muita análise de exceção. É isso que eu estou querendo passar. Eu acho que não podemos ter isso como tônica e também não podemos ficar afetos a determinações de não vou fazer, entendeu? Quer por parte das partes ou por parte dos advogados. O juiz conduz o processo. Então, se ele entender que há possibilidade dele ter a transparência, a segurança para fazer essa instrução, se ele se acha capaz, dentro daquele processo que ele analisou, de conjecturar vários questionamentos para chegar na verdade, ele pauta essa audiência, sem problema nenhum. Aliás, ele tem que fazer. Porque o que acontece? Ele fazendo essa é menos uma que se transporta para o segundo semestre. E eu repito, se tudo isso ficar parado, a Justiça do Trabalho no segundo semestre ela vai entrar em colapso. Não é? As pautas, tem várias que já estão marcando para o ano que vem. Isso não é justo com o jurisdicionado. Sempre atrás de um processo tem uma pessoa que espera uma decisão do magistrado. Se ele puder dar esta decisão, mesmo em tempos remotos de pandemia, eu acho que é uma obrigação dele fazer. Certo? Quantas pessoas esperam por um julgamento? Então, eu acho que dentro da possibilidade, dentro, repito, de toda a segurança, dentro do bom senso, dentro da análise do magistrado daquele processo, se ele tiver segurança para fazer, ele tem que fazer. Tá. Doutora, mais uma perguntinha. A era tecnológica veio de fato para ficar? Será que diante do que vem acontecendo, será que no futuro pós-epidemia nós vamos manter essas audiências virtuais? Será que isso já vem sendo cogitado? O que a senhora acha? Eu acho que essa tecnologia veio para ficar. Eu faço algumas palestras sobre Revolução 4.0. No primeiro momento, quando eu comecei a estudar um pouquinho sobre isso, eu fiquei muito assustada, porque essa modernidade, essa tecnologia, essa implementação dessas ferramentas hoje, inclusive autônomas e inteligentes, elas acabam por nos dar uma tranquilidade e de colocações de coisas, de fazimento de coisas que quando a gente vê da facilidade, a gente gosta. É o caso, por exemplo, que a gente teve do PJE. Ninguém queria soltar o seu processinho físico. Aquilo dava aquela segurança. A gente marcava as folhas, voltava 1000 vezes para ver os depoimentos. A hora que o nosso processo físico começou a desaparecer para dar lugar para o processo eletrônico, foi uma mudança, foi uma quebra de paradigma total. E hoje, 100% das nossas varas trabalhistas estão com o processo eletrônico. E se o senhor me disser, vai sair o processo eletrônico da vida dos magistrados, eu que vou entrar em colapso. Porque a gente não se imagina hoje com outra ferramenta a não ser essa. Por quê? Porque a gente tem o computador com as duas telas. Numa, a gente profere a nossa decisão e na outra, a gente vê o processinho ali. Sim. Num primeiro momento, as sessões feitas com o PJE
para cada desembargador, ou para cada 2, 3 desembargadores, ficava um técnico da informática, porque caía, porque era uma confusão, ninguém conseguia entrar. Hoje, todos dominamos essa ferramenta. Então, eu acho assim que em varas mais necessitadas, em varas que não têm, por exemplo, locais físicos apropriados para muitas aglomerações, ou mesmo para fazer pautas duplas, eu acho que pode se servir, sim, dessa videoconferência aí, dessa audiência por telepresencial, né? Até porque as pautas com isso podem ser reduzidas, né? Então, toda essa tecnologia que hoje a gente tem uma certa resistência porque foge do nosso padrão, amanhã a gente fica absolutamente dependente dela, não é? E o caso realmente do PJE, eu acho que é a maior, como se diz, é o maior exemplo que a gente pode ter, não é? Que a gente se serve dessa ferramenta, a gente trabalha nela com facilidade, não é? Absolutamente. Deixa eu desligar aqui, deixa eu desativar. Alguém estava com o microfone ligado, desculpa. E com segurança, né? E com segurança. Então, a gente faz tudo pelo PJE absolutamente com transparência e com segurança. Então, eu acho que é assim. Eu acho que a vida vai nos trazendo essa tecnologia mais moderna. Hoje a gente tem várias ferramentas que nos ajudam, né? Que nos ajudam a buscar processos com a mesma matéria. Isso tudo é inegável, está acontecendo. A tecnologia, hoje, qualquer coisa que a gente tem de um dia para a noite, ele vira obsoleto, porque já tem algum movimento mais moderno capaz de substituí-lo. A gente vê pelo nosso iPhone, né? A gente tem lá 6 meses depois, já tem um melhor. E assim vai, os nossos computadores, a nossa tecnologia, as nossas ferramentas de busca em processos. Então, acho que essa tecnologia não tem volta, não. Ela veio para ficar. Ela veio para ficar, eu também acho. Acho que está tendo uma mudança muito grande, né? É uma questão de adaptação, né? Essa questão que a gente conversou assim, trouxe aqui à baila, essa questão das audiências de instrução, é uma questão que realmente vem incomodando muito, né? Já há um posicionamento da nossa OAB de São Paulo contra essa situação. Houve recentemente uma posição do TST, né? Sobre uma posição do TRT4, contrário a uma posição do TRT4. Não sei se a senhora gostaria de falar sobre isso. Mas foi uma coisa... Na verdade, o TRT4, ele publicou uma portaria... Uma portaria, né? Para que os advogados se manifestassem antes. Que foi suspenso os efeitos, justamente porque o comando era de não fazer esse tipo de trabalho, né? E aí o liminar foi suspenso porque eu acho que a tônica, como eu já repeti várias vezes, é de não tratar isso como uma exceção, né? É de tratar as audiências de instrução como regra, dentro daqueles parâmetros postos em todos os atos vindos do CSJT. Então, acho que é isso. Acho que a gente tem que tratar isso como regra e tem que analisar as exceções. Caso a caso, o exemplo típico foi esse. A 4ª região fez uma portaria e acabou tendo aí os efeitos suspensos. Eu acho, mais uma vez, a senhora me perdoe também, porque esse assunto realmente é muito polêmico, tá se debatendo demais essa questão da audiência, mas eu acho que, diante do que a senhora colocou aqui, eu acho que tem que haver um diálogo entre magistrados, partes e advogados. Eu acho que nessa fase de mudança, de adaptação, nós estamos nos reinventando. A senhora estava comigo aqui desde as 19h15. A gente tentando acessar o YouTube e o YouTube não funcionava. Se hoje fosse uma audiência de instrução, com certeza essa audiência seria adiada. Coisas da tecnologia. Coisas da tecnologia. Só alguém, foi o colega aqui, Diego, que deu essa ideia. Fernando, passa o link para o YouTube e traz todo mundo para o Zoom. E aqui nós estamos. Doutora, existe alguma coisa positiva que a gente pode extrair desse momento de pandemia para a justiça do trabalho? Se há aqui alguma coisa positiva de se extrair dessa pandemia? A pandemia, na verdade, ela é muito triste, né? Está causando vários óbitos, enfim, pessoas perdendo entes queridos
realmente jamais, todos nós aqui jamais vivemos situação sequer parecida com essa. É muito triste, é global, é mundial. Só que eu acho que isso também é uma quebra de paradigma, né? Temos que fazer novas reflexões, né? Temos que pensar que com isso, o aparecimento de novas formas de trabalho, né? Temos que pensar também que com isso a possibilidade de inclusão das pessoas em outras formas de trabalho, né? A colaboração talvez com a sustentabilidade, não é? A mobilidade urbana. Nós estamos chegando num ponto que daqui a pouco as grandes cidades vão travar, não tem mais condição. Então, há sempre alguma coisa, eu acho, que a gente pode tirar de bom. Primeiro, é estar frente a frente com essa nova tecnologia, que eu acho que tudo isso, como eu falei anteriormente, veio para ficar, né? Neste primeiro momento, estamos todos apreensivos se funcionará ou não, mas eu tenho certeza que dentro em pouco tempo já estamos dominando todas essas técnicas, né? E afora isso, eu acho que a gente tem uma reflexão muito grande, primeiro de amor ao próximo, né? De perder tantas pessoas, mesmo que a gente não conheça, que isso seja mundialmente falando, né? Uma epidemia e uma pandemia muito muito triste. E a outra é que eu acho que a gente tem que dar valor ao nosso presencial daqui para frente. A gente era feliz e não sabia, né? O quanto era bom a gente ir para o tribunal, os juízes indo para suas varas, e hoje a gente está aí recluso nas nossas residências, sem poder fazer esse trabalho presencial. Mas eu digo e repito, eu estou muito feliz com o desempenho do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, e com a ajuda de todos, da administração, dos servidores, dos magistrados, principalmente da tecnologia, conseguimos botar praticamente todos trabalhando remotamente, à exceção do serviço essencial, que é segurança, até a saúde, me parece que foi para o remoto, e então, tirando os trabalhadores em setores essenciais, nós conseguimos colocar todos em trabalho remoto. Isso é uma experiência jamais vivida, não é? Então, também isso é uma experiência vindo desta pandemia, que a gente sabe que nem com esse tipo de problema a Justiça do Trabalho para. E, como eu disse, pelo contrário, ela está proferindo um maior número de sentenças, valores extremamente expressivos no combate a essa pandemia, como eu também falei. Então, tudo isso faz com que a gente saia feliz do desempenho e agradecidos com todos que colaboram para que isso aconteça. Doutora, a senhora me perdoe, mas deixa eu fazer só uma perguntinha final para a gente encerrar, tá? Foi uma perguntinha que colocaram aqui lá no site, lá no YouTube, que eu achei interessante a colocação. Assim, o objetivo das audiências virtuais é manter o distanciamento, né? Já que diante da situação as pessoas não podem se aglomerar, as pessoas não podem se juntar. Mas a testemunha e o reclamante, em havendo uma audiência de instrução, elas vão se encontrar no escritório do advogado. Não seria uma forma de exposição do advogado à pandemia? Inclusive, foi uma colocação que fizeram aqui sobre a audiência de instrução. Como eu falei dos atos do CSJT, isso também está previsto. Não se pode atribuir ao advogado a responsabilidade do chamamento da parte ou de suas testemunhas, até porque nós estamos em tempo de isolamento. Pronto, fechou. Não pode, tá aqui, eu não sei se é no ato 6 ou no 11. Deixa eu ver aqui, quer ver? Aqui, ó, é no ato 6. Olha o que fala o parágrafo 2º do artigo 15. As audiências por meio telepresencial devem considerar as dificuldades de intimação de partes e testemunhas, realizando-se esses atos tão somente quando for possível a participação, vedada a atribuição de responsabilidade aos advogados e procuradores
em providenciarem o comparecimento de partes e testemunhas a qualquer localidade fora dos prédios oficiais. Então, está tudo, quer dizer, qualquer vertente que a gente queira fazer, a gente consegue enquadrar essa exceção num dispositivo legal, né? Então, e é isso, é o novo, é a tentativa de melhorar, é a tentativa de não parar, é a tentativa de pensar no jurisdicionado. E aí, quando voltarmos, eu espero que isso seja um futuro bem próximo, a gente consiga aí, da onde a gente parou, só voltar fortalecidos e com mais capacidade de reinvenção. Doutora Gisela, eu agradeço a sua presença, a sua participação no nosso programa Pensando Direito, que vai ao ar toda quarta-feira. Eu peço mais uma vez desculpas à senhora e desculpa a todas as pessoas que estão aqui na nossa sala hoje, que a transmissão seria pelo YouTube, mas o YouTube hoje não quis conexão com o Zoom, deu problema na conexão. Mas eu acho que a sua exposição, a sua colocação, eu acho que vai nos levar a pensar, a refletir, a principalmente nós advogados termos diálogo com o magistrado, diálogo com as partes. O princípio da cooperação exige esse diálogo. Então eu acho que é um momento de se reinventar, de se reestruturar e nós precisamos nos adaptar, sempre mantendo a segurança jurídica e o amor à nossa justiça do trabalho. Doutora Gisela, muitíssimo obrigado, tá bom? Boa noite. Boa noite, doutor Fernando, e mais uma vez agradeço a indicação da doutora Antônia por ter me propiciado falar um pouquinho pelo tribunal e ao senhor também de me fazer levar aí o que o tribunal tem como norte, né? E sempre, sempre, sempre aberto ao diálogo. Isso foi muito importante. As coisas vão surgindo, inovações são postas, e a gente vai aí, dia a dia, tentando enfrentá-las da melhor maneira possível, e nunca esquecendo que os regionais, eles têm, na verdade, comandos superiores, né? Então, o que rege muitos atos processuais não sai da cabeça da administração da 15ª. A gente tem todo aquele direcionamento e aquele comando dos órgãos superiores para que assim aconteça. Mas, mais uma vez, doutor Fernando, eu agradeço a possibilidade de ter me manifestado e estou à inteira disposição. Obrigado, doutor Klaus, obrigado à nossa diretoria da OAB, obrigado a todos os juízes que estão presentes aqui, agradeço na pessoa da doutora Antônia. Tá? Obrigado a todos os advogados, estudantes, meus alunos que estão aqui. Um abraço a todos e até a próxima semana. Tchau, tchau. Obrigada.